gravar hoje o episódio que fala sobre conhecer o seu produto ou serviço, certo? Então eu quero saber, já de cara assim, você como especialista, qual foi o primeiro produto ou serviço que você teve que vender? O meu primeiro produto eu vendi muito cedo, eu tinha mais ou menos 14 anos e aí eu tinha o sonho, para quem tem a mesma faixa etária que eu vai saber o que eu tô falando, que era ter uma agenda capricho todo ano. E aí todas as minhas colegas, as minhas amigas de escola tinham e eu não tinha essa agenda na época custava R$50. E aí como minha avó tem roça de manga, e minha avó nunca foi uma pessoa fácil de entrega, por exemplo, minha avó nunca foi aquela criatura que, eu quero comprar algo, ela me dava o dinheiro, não. E aí eu pensei, minha avó tem roça de manga, o que é que eu vou fazer? Vou vender para ela a possibilidade de vender as caixas de manga dela. E aí eu chamo minha avó de mãe e eu disse, manhã, bora fazer o seguinte, cada caixa de manga que eu colher, a senhora me paga R$5. Ela disse, negócio fechado. E aí eu juntei a quantidade de caixas de manga e juntei os meus R$50 e comprei minha agenda. Foi a minha primeira experiência, assim, muito viva na minha cabeça do meu contato com a venda. E como você se preparou para isso? Foi de forma muito inconsciente, até pela minha imaturidade, né? Eu tinha 14 anos, mas eu tinha o desejo de ter algo. Eu tinha tanto desejo de ter algo que eu precisava pensar em possibilidades de como levantar o dinheiro para comprar aquele algo que eu queria. E essa foi a saída que eu vi. Então, assim, foi de forma inconsciente e imatura, mas que o meu desejo, o meu querer algo, fez com que eu conquistasse, fez com que eu construísse. A gente sabe que é importante a gente conhecer o produto ou serviço para a gente ter noção de como fazer uma boa venda, certo? Tendo isso como consciência, por que é essencial para esse vendedor conhecer o produto, conhecer o serviço que oferece? Por que disso? Primeiro porque é muito mais fácil a gente vender aquilo que a gente compra, que a gente gera tanta confiança na hora de vender, que a gente acaba transmitindo confiança para o nosso cliente e vendendo de forma natural. Então, o ideal é que você conheça o seu produto, conheça o seu serviço, seja através da sua utilização ou pela tua capacidade de ver o resultado de alguém usando aquele produto, usando aquele serviço, sendo beneficiado, que você acaba gerando naturalidade, você acaba vendendo de forma tão confiante que o teu cliente compra não o teu produto ou o teu serviço, mas a tua confiança em dizer para o teu cliente que aquilo que ele está comprando vai beneficiar a vida dele, vai resolver, vai solucionar algum problema dele. Então, não é que seja impossível, mas é mais desafiador você vender aquilo que você não comprou, aquilo que você não usa, aquilo que você não acredita, então é impossível. Então, o primeiro ponto é conheça o teu produto para você saber, eu conheço tanto que eu sei quem vai se beneficiar em relação ao meu produto ou meu serviço que eu estou oferecendo, e aí eu consigo vender de forma mais rápida, sofrer menos no processo da venda. Tá, é interessante você tocar nesse aspecto, porque muitas pessoas não conseguem construir essa confiança, e a gente vê isso no nosso dia a dia, que as pessoas para se vender ou para vender o produto não conseguem construir essa confiança, e você transmite isso para o seu público. Como você conseguiu? O primeiro ponto foi trabalhando a minha mentalidade e o meu comportamento. Foi entendendo que para eu vender algo, eu precisava primeiro me preparar, eu precisava me olhar no espelho e se sentir confiante o suficiente, olhar para mim e dizer assim, eu estou pronta para me vender, eu no lugar do meu cliente me compraria. É do dia para a noite, não é do dia para a noite. Mas existem algumas escalas dentro da mentalidade, por exemplo, quando você trabalha a sua mentalidade, que foi o que eu falei no episódio anterior, quando você cuida da sua imagem, quando você começa a se importar com o processo muito mais que com o resultado, você começa a confiar em você e automaticamente confiar naquilo que você vende. Porque você dá tanto valor à confiança que quando você pega algo que você não daria conta, quando você pega algo que você não acredita no resultado que aquilo entrega, você diz, eu sou responsável o suficiente, eu sou tão responsável que eu me nego a prometer para o meu cliente o que eu não vou cumprir, que eu me nego a vender para o meu cliente aquilo que eu não acredito. É tempo, não é do dia para a noite, é tempo, mas essa construção ela precisa existir. A Adna confiante de hoje não era a Adna que tinha confiança há 5 anos atrás. O meu primeiro produto de alto ticket, de valor alto, eu vendia
E eu não conseguia ter resultado. Até entender, claro que eu não vou conseguir ter resultado. Como é que eu vou conseguir ter resultado de algo que eu não estou vendo valor? Então, é um processo, é tempo. Como é que a gente gera habilidade? É praticando, é fazendo. É necessário fazer para poder chegar nessa confiança necessária para fazer com que o cliente olhe e diga: é Adna, eu confio. Ótimo, você tocou num ponto muito específico que vai entrar na próxima pergunta, que quais são os principais erros que esses vendedores cometem por não conhecer bem aquilo que vendem? Primeiro, que fica na cara, eu costumo dizer que a gente vê a expressão do outro, a gente não vê a nossa. Então, o nosso cliente vê a nossa insegurança, o nosso cliente vê que a gente não está confiando em si. Então, não dá para um vendedor querer vender se ele não trabalha a autoconfiança, se ele não trabalha a confiança naquilo que ele vende para poder conseguir transmitir para o cliente. Então, o primeiro erro que eu costumo falar é: seja honesto com você, seja responsável o suficiente para chegar para o teu cliente e dizer assim: disso eu dou conta, disso eu não dou conta. Porque de tanto você atender, de tantas pessoas que você começa a atender, essa credibilidade ela vai sendo construída de forma natural. Não porque você está conectada com o resultado, mas sim porque você entende que para chegar no topo é necessário subir degrau por degrau. Falando dessa etapa de subir nas escadas, né, como se diz, quais são os passos na prática para poder fazer isso? Você tem alguma dica, algo que você fez até chegar aqui? Olhando para como gerar confiança para o seu cliente, cuida sempre da sua imagem. Entenda que a tua imagem, quanto mais você cuidar dela, mais valor tem em relação ao que você cobra. Então, infelizmente, ainda tem muitos vendedores que olham para a imagem: essa roupa, eu não vou usar essa roupa para trabalhar, esse perfume, eu não vou usar esse perfume para trabalhar. Ele esquecendo que a possibilidade dele comprar novas roupas, novos perfumes, é o trabalho que vai dar. Então, não tenha medo de cuidar da sua imagem, não tenha medo de cuidar da forma como você se comunica, nas redes sociais. Que imagem, que comunicação, que credibilidade você está transmitindo através do seu maior veículo de comunicação, através do seu catálogo. Porque hoje as pessoas, para saber se você é de verdade e o quanto elas podem confiar em você, elas vão na rede social. Um outro ponto: controle emocional. Não dá para lidar com um profissional que dá birrinha, que não cuida através de uma terapia do processo emocional. Por quê? O cliente, ele percebe quando tu tá escravo dele, o cliente percebe quando você tá dependendo da compra dele. Então, quanto mais você depender da compra do seu cliente, mais escravo você fica e menor é a probabilidade do teu cliente te comprar. E um outro ponto é o quanto você cuida da sua competência, é o quanto você cuida e olha para os benefícios e os desafios do que você vende. Porque quando você entende o que é que o teu produto beneficia o outro, você vai encontrar o público certo, você vai encontrar a pessoa certa para comprar o que você vende. Porque existem pessoas que vão se conectar com você, existem pessoas que vão se conectar com o teu concorrente. Se a gente for parar para pensar dentro da espiritualidade, existem inúmeras possibilidades de escolha para você alimentar a sua fé. Imagine dentro do profissionalismo. Então não existe concorrência, é você olhar no que é que eu sou bom, o que é que eu dou conta e quem são os clientes que precisam do que eu vendo. É muito engraçado você trazer esses aspectos, porque algo que acontece muito na hora de serviço ou produto é a pessoa levar um não, ouvir alguma objeção e pisar para trás. E aí, como pra você é essa questão? Porque a gente vê nas suas redes sociais que na tua primeira venda você ficou baqueada, mas mesmo assim você foi até o final e mostrou pra pessoa que você dava conta daquele ato, que você dava conta daquele serviço. Para as pessoas que estão levando esse não e voltando pra trás, o que você tem pra dizer pra elas? Trabalha a mentalidade. Porque o não de um cliente pode ser um sim amanhã se você souber como lidar. Inclusive, uma tarefa que eu sempre passo para os meus mentorados é: faz prospecção todos os dias. Porque quando um cliente te disser não, você vai ter outras que te dirão sim, e aí você não desiste com facilidade. Tenha sempre uma lista de clientes potenciais, para quando um cliente te disser não, você dizer: ok, ele disse não, amor ao próximo, que vem ao próximo. Quanto menos escravo você fica do cliente, mais natural você consegue agir e menos emocional ele te abala.
E o interessante é que os clientes, eles sempre vêm já pensando na concorrência, né? E aí, pra você, o vendedor tem que ter medo da concorrência? Se eles não souber o diferencial dele, sim. Se ele for alguém que entrega olhando o tempo todo para a concorrência, se comparando à concorrência, sim. Agora, se ele olhar para a concorrência como experimento, o que é? Primeiro ponto, o meu concorrente vai ter algo que ele entrega e eu não entrego, vai ter algo que eu entrego e ele não entrega, e o meu concorrente também pode ser uma base de melhoria. Eu posso olhar para o meu concorrente, não como concorrente, mas como uma modelagem. Por exemplo, eu sou treinadora de vendas. Qual é a minha expertise? Venda de serviço. Por quê? Porque a venda de serviço segue todo o processo de vendas. Eu não sou uma treinadora, eu não sou alguém que gosta de trabalhar a venda, que é a venda passiva, que o cliente vai já com decisão de compra e que o vendedor precisa só ser um atendente. Então eu digo não para o meu cliente, eu sei que tem outros treinadores de vendas que gostam dessa especialidade, então não tem problema ter concorrência. O problema da concorrência é quando ela te paralisa, que aí não é problema da concorrência, é um problema muito mais emocional que você precisa resolver, porque no mercado tem espaço para todo mundo. E é muito engraçado essa questão da concorrência, que a gente vê que as pessoas perdem para a concorrência justamente pelo seu modo de vender. Ou seja, a tecla que você mais bate, que é as mensagens automáticas e por aí vai o comportamento, a imagem do vendedor. E tendo isso em consciência, eu queria que você falasse sobre uma maneira mais natural, de certa forma, de vender. Porque as pessoas olham para você e pensam que é só técnica. Mas a gente sabe que no momento, no tete a tete, tem um seu momento natural. E como você transmite isso pra galera? A técnica, o processo de vendas, ela vem para você agir de forma profissional e para você acelerar o seu carro. É mais fácil você pegar uma estrada, acelerar o carro, ela sendo conhecida ou ela sendo desconhecida? Ela sendo conhecida. Então, se você conhece um processo de vendas, você consegue acelerar a sua venda. Você consegue ser mais marcante e profissional para o seu cliente. Então, o processo ele vem para ele acelerar, mas você não pode perder a sua personalidade, o seu jeito de entregar. O processo de vendas ele vem para você conquistar o seu cliente de forma natural, mas você não pode perder a sua essência. Para finalizar, que a gente sabe que o seu tempo é corrido, eu queria só um exemplo de algum momento que você teve que colocar tudo o que você falou em prática. O tempo todo eu coloco tudo que eu falo em prática. Se tem uma característica minha que eu busco valorizar e alimentar e potencializar é a congruência. Então, quem treina comigo, a primeira coisa que fala é: Adna, você usou isso comigo. Claro, eu sigo um processo e se eu ensino um processo, eu preciso usar o que deu certo para mim, para que também dê certo com quem é mentorado por mim. Não dá para eu ensinar um processo e eu não seguir o processo. Então, uma característica minha extremamente relevante, eu busco cuidar e alimentar o tempo todo, sem sombra de dúvidas, é a congruência. Tendo tudo isso, que foi um ótimo conhecimento nas mãos, praticamente, quais são umas 3 dicas rápidas que você dá para a galera sair dessa questão de ser robótico na hora da venda? Seja humano. Entenda que como vendedor, em alguns momentos você também é cliente. E como cliente tem muita coisa que você não tolera. Você não tolera que o teu cliente seja invasivo, por exemplo. Falar com você sem você nunca ter visto ele na vida. É o primeiro ponto. O segundo ponto, você não tolera mensagem automática. Então, por que você programa suas mensagens automáticas? E o terceiro ponto, respeita o investimento do teu cliente. Independente dele estar procurando preço, aprenda a educar o teu cliente do mesmo jeito que nós buscamos ser educados como vendedor. Não dá para tratar todo mundo por igual, não dá para se comportar com todo mundo da mesma forma, porque pode dar certo no começo, mas em algum momento você pode ter um monte de potencial cliente te bloqueando por causa de comportamento teu que precisa ser utilizado de forma natural, que precisa ser utilizado de forma, esqueci a palavra, que precisa ser usado de forma intencional, o básico precisa ser feito e que você exige como cliente, mas você não está fazendo como vendedor. É isso, queria te agradecer pelo episódio de hoje, é muito bom ter conhecimento de forma prática contigo. Queria convidar a galera e queria que você reforçasse eles a estar se inscrevendo aqui no nosso Pode Vender.
e tá participando nas redes sociais, porque a gente sabe que não é só no Pode Vender que a gente faz todo esse conhecimento. É, excelente, Ana. Muito obrigada por vocês estarem assistindo, acompanhando aqui. O meu intuito é trazer um pouquinho de conteúdo a cada semana para que vocês consigam trazer para a tua realidade e transformar em resultado. Então não deixa de nos seguir no Instagram, não deixa de nos seguir no YouTube e no Spotify, que é onde a gente vai semanalmente construir conteúdo de podcast para que vocês consigam trabalhar a mentalidade de vocês e ter o resultado que vocês merecem. Então, muito obrigada.